Olá, seja muito bem-vindo! Estamos ao vivo! Que maravilha! Deixa eu pegar minha água aí. Já vai chegando, você que tá chegando aí. Lourdes Moreira, tudo bom? Deixa eu colocar aqui o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre o resgate da autoestima. Chegou aí? Vamos falar sobre resgatando a nossa identidade, não a autoestima, a nossa identidade. Vamos lá, vocês que estão chegando, muito prazer, vocês que estão aí. Já quero pedir para você um favor, clica nesse maisinho aqui, nesse aviãozinho aqui, olha, e manda para o maior número de pessoas que estão aí na sua listinha, para que elas possam estar aqui conosco e você possa dividir, partilhar o conhecimento para que essas pessoas possam estar aqui desfrutando com a gente, não é verdade? Então, bora lá meter o dedinho nessa setinha para a gente poder compartilhar, dividir o conhecimento. Seja bem-vindo, boa noite, reino milenal, estética milenar. Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como a gente pode resgatar a nossa identidade original, não é? Então, se você já tem aí algum caso que você quer contar, algo que você quer falar, vai deixando nos comentários, deixa suas perguntas, porque eu gosto muito dessa troca gostosa que a gente tem aqui na live, né? A gente tem toda quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, a gente tem essa live. E hoje eu fiz uma enquete aqui nos stories e vocês escolheram falar sobre o resgate da autoestima, da identidade. Tô falando com autoestima direto, gente, desculpa. Esse resgate da identidade, né? Como a gente perde a nossa identidade original. Será que é possível resgatar essa identidade? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é identidade, como que a gente pode reencontrar essa identidade original. E se você algum dia na sua vida teve essa questão, não é? Na sua vida, isso foi alguma questão para você em que você não se sentiu reconhecendo quem você era originalmente, essa live é para você. Então você que tá chegando aí, deixa eu me acomodar melhor aqui, você se acomoda melhor também, pega papel e caneta, porque a gente sempre traz um conteúdo relevante para você poder anotar, para você poder colocar em prática, então não deixa de anotar, ok? Deixa eu ajeitar aqui. A gente sempre traz, pega sua aguinha e vamos juntas aqui nessa live. Eu já quero te pedir um favor, compartilha essa live, chama suas amigas, deixa seu comentário aqui embaixo. Isso, você me ajuda a que o Instagram possa entender que essa live está sendo relevante para você e ele possa entregar para mais pessoas e mais pessoas estarem aqui, não é? Nessa corrente de conhecimento, de compartilhar o conhecimento e de ajudar as pessoas. E é para isso que a gente está aqui. E aí hoje nós vamos falar sobre o resgate da identidade. Como você se percebe? Como você se percebe como indivíduo e como pessoa? Algum momento da sua vida você já sentiu que você tinha perdido a sua identidade? Que você tinha perdido os seus valores pessoais? Que você tinha perdido as suas características? Isso é muito comum acontecer quando nós sofremos quando existe algum episódio de abuso, de traumas, de feridas emocionais. Isso vem desconstruindo a nossa identidade original. Nós nascemos com uma identidade original. Essa identidade original é dada por Deus, a gente nasce com ela para a gente vir a ser esse indivíduo, não é? Só que todos nós nascemos dentro de uma família, todos nós nascemos num ambiente familiar. E esse ambiente onde a gente nasce, onde a gente é criado, a gente vai recebendo essa primeira identidade que é dada pelo outro. Essa primeira identidade. Então, a gente vai sendo criado ali, então, de acordo com aquilo que falam para nós, de acordo com as palavras de validação ou de invalidação, até a primeira fase ali da pré-adolescência, até a adolescência, até os 12 anos de idade, a nossa identidade ela é dada pelo outro. Como as pessoas nos veem, como as pessoas falam de nós, como as pessoas nos tratam. Então, se você está numa família, se você foi criado num sistema onde você era validado, onde você era incentivado, onde você era estimulado, tudo isso vai construindo uma identidade fortalecida, uma identidade saudável.
Mas quando chega ali a partir dos 12 anos, não é? E ali que a gente vai começando a tomar essa consciência do eu, a gente vai começando a ver que a gente também tem vontades próprias, que a gente começa a se dissociar dessa visão pessoal tão limitada, tão infantil, não é? Que a gente já vai começando a ter uma certa maturação, né? Que entra ali na identidade, na adolescência para poder chegar na fase adulta. A gente começa a construir a nossa segunda identidade, que é a identidade dada por nós mesmos. A identidade que a gente escolhe ter, a identidade que a gente desenvolve, as características que a gente desenvolve. E o que acontece com essa primeira identidade original? Por que existe essa possibilidade, então, Lídia, da gente poder perder essa identidade? É que a gente precisa resgatar. Só se resgata algo que perdeu, só se resgata algo que foi deixado para trás, algo que foi abandonado, algo que não é mais. Por que a gente então precisa resgatar essa identidade? Como que isso acontece, não é? De você se perder no meio do caminho, de você perder essas suas características próprias. Isso acontece em vista de traumas, abusos na infância, rejeições, não é? Feridas emocionais, traumas emocionais, fraturas emocionais, abusos, traições, abandono, rejeição, humilhação. Todos esses eventos na nossa vida, eles vão vir desconstruindo essa identidade original. Eles vão como se estivesse arrancando pedaços dessa identidade original que a gente nasce e que a gente vai construindo de acordo com essa família, de acordo com esse sistema que a gente está ali inserido e envolvido. E tudo isso que vai nos deformando de alguma forma, esses traumas, esses abusos, eles vão arrancando esse pedaço, eles vão dilapidando e deformando esse molde original. Esse molde original que é perfeito, né? Que vem de fábrica, que é perfeito, que vai sendo amoldado nesse seio familiar, mas se esse seio familiar houver muitas brigas, muitas confusões, muitas desavenças, muita falta de amor, de carinho, invalidações, eles vão destruindo essa identidade que tem ali uma matéria-prima, não é? Que tem uma matéria-prima que foi originada, não é, no nosso nascimento. Mas e aí o que eu quero falar com vocês hoje? O que é tão importante, não é? Entender que nós somos, não é como Heidegger fala, nós somos um eterno vir a ser. Existe sempre a possibilidade de você resgatar, de você reescrever e reeditar a sua história de vida. Se transformar em uma nova pessoa, apesar do seu passado. Apesar da sua história de vida, você pode reeditar a sua história. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque quantas pessoas perdem essa identidade e as pessoas ficam naquele lugar de vitimização. Eu me condoo muito com as dores daquelas pessoas que sofreram abuso, que sofreram feridas emocionais, não é? Que passaram por rejeição, que passaram por traição, passaram por humilhação. Eu me condoo, né? Eu me coloco, tenho empatia com a sua dor. Mas escolher ficar prostrado no lugar de vítima e achar que você não pode reeditar a sua história, só vai fazer com que você fique aprisionada, servindo ainda mais aquela dor, aquela pessoa, aquele algoz que te fez essa dor. Quando você se liberta, é uma forma de você também demonstrar que você não precisa mais ficar refém da sua dor, não precisa ser mais refém daquela pessoa que te magoou. E um dos passos muito importantes, não é? Quando eu faço as minhas mentorias, não sei se vocês sabem, vocês que estão aqui sabem, né? Que a gente, o trabalho que eu faço dentro da mentoria, uma das oficinas, dos nossos encontros, ele é exatamente trabalhando isso, fortalecendo essa autoestima, fortalecendo essa identidade, reconstruindo, ressignificando os traumas do passado. Porque nós somos capazes de reeditar. Sabe o que acontece muitas vezes? Tomar uma aguinha pra gente poder conversar mais. Traumas do passado, feridas do passado, abusos que a gente passou em
em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, em alguma época da nossa vida. Eu vou fazer uma comparação assim bem simples. Sabe aquele filme terrível que você vê? Sabe? Um filme de terror, de repente você não gosta de filme de terror e aí um amigo te seduz e te conduz a ver um filme horrível. E você vê aquele filme. Uma vez eu vi um filme assim. A minha irmã falou, vamos assistir esse filme. Eu acabei assistindo o filme, eu não assisto filme de terror, não gosto. E no meio do filme pro final, eu descobri que era um filme de terror, não era um filme de suspense, era um filme de terror. Aquelas pessoas estavam todas mortas. É um filme da Nicole Kidman. E acho que é Os Outros, o nome desse filme. Eu comecei a ver achando que era um filme de suspense, mas no final tava todo mundo morto naquela casa e eu vi aquele filme. Então foi horrível. Pra mim foi horrível ver aquele filme. Foi traumático ver aquele filme. E os traumas da nossa vida, muitas pessoas pegam aquele filme que ela achou horrível, que realmente me traumatizou. Aquele filme se me deixou muito... ele me marcou naquele dia. Eu nem dormi direito e foi horrível. Eu não gosto de ver filmes assim. Eu gosto de ver filmes só mesmo que me acrescente conhecimento. Mas eu tô te dando esse exemplo porque, às vezes, os traumas é como aquele filme horrível que você viu uma vez por ocasião do acaso, e você viu aquele filme uma vez, e você acaba, no final do filme, você fala, nossa, que filme horrível, gente, nunca dá, não sei nem porque eu terminei de ver esse filme, que filme idiota, que filme tétrico, que filme, horrível, horrível esse filme. Você vai ver esse filme novamente? Você vai colocar ele na sua TV para passar novamente? Por que você faz isso com os traumas que te ocorreram no passado? Com as memórias que te ocorreram no passado? A gente pega as memórias do passado, aquelas memórias traumáticas, e a gente fica reeditando, revivendo aquelas memórias e tendo aquela sensação assim, do que eu poderia ter feito diferente. E a cada vez que a gente revisita esse passado e se coloca no lugar de ser culpada por tudo que aconteceu, isso é muito comum em situações de abuso, não é? De violência. E quando a gente fica reeditando esse lugar traumático, a gente se coloca na posição de vítima novamente, a gente revive aquele trauma. Porque o que acontece? A neurociência explica isso. O nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Tanto que se você for lembrar da última vez que você teve um pesadelo, ou um sonho em que você estava sendo perseguido, você acordou no meio desse sonho, você pode lembrar que você acordou ofegante e você tinha a certeza que tinha alguém te perseguindo. Você acordou ofegante, suando, com o coração saindo pela boca, né, colocando os fígados para fora, achando que realmente tinha alguém te perseguindo. Porque o nosso cérebro, ele não é capaz de distinguir o real do imaginário. Quando você revive uma memória traumática todas as vezes e você não busca ressignificar, curar essa memória traumática, abandonar essa memória traumática, você revive, reedita essa história. É como se você pegasse um arquivo no computador e você, né, a gente tem um arquivo no computador e você salvou esse arquivo é de 10 anos atrás. Tá bom? Esse arquivo está salvo no seu computador e você tem esse computador há 10 anos. Se você pega esse computador, modifica alguma coisa, relê ele todinho e você salva aquele computador, aquele arquivo novamente naquele computador, qual é a data que vai permanecer na memória ali daquele arquivo, no nome daquele arquivo? A data presente. Assim, né, só um exemplo para você entender porque assim são as memórias traumáticas. E essas memórias traumáticas é que destroem a nossa identidade original. E cada vez que você revive essas memórias traumáticas e não busca, não é? Um dos caminhos para a gente resgatar a nossa identidade é reconhecer que a gente precisa de ajuda. É o primeiro passo. Ninguém que precisa de um médico, ninguém que precisa de ajuda, ninguém que precisa de solução, se ele não inicialmente ele reconhecer, ele der o primeiro passo em direção a alguém que possa ajudá-lo, ele vai iniciar esse processo de cura. Ele vai iniciar o processo de ajuda. Ninguém que necessita de ajuda, se ele não se levantar e dizer assim, não, eu aceito, eu quero
Até que chegue ajuda na porta da casa dele. Até que chegue ajuda e bata na porta. Até que você chegue perto da pessoa que precisa, você toque nela. Se ela disser para mim, não, eu não quero ajuda, eu não posso forçá-la. Então é assim também as nossas memórias, assim também as nossas feridas. Se a gente não reconhece, reconhecimento é o primeiro passo para a gente transformar a nossa vida e iniciar a jornada de resgatar a nossa identidade original. Iniciar a jornada de resgatar a nossa autoimagem, a nossa identidade, a nossa personificação que foi nos dada lá na infância, que foi aquilo que a gente nasceu com ela. E é interessante a gente pensar isso, porque à medida que a gente vai passando, que a gente vai vivendo, a gente sempre vai se lamentando, olhando para trás com um ar de lamentação, porque que a gente não agiu diferente em situações que passaram na nossa vida. Sendo que cada dia que nasce e amanhece e anoitece, nós temos uma oportunidade de reeditarmos a nossa história, de reescrevermos a nossa história. Como eu disse para vocês, nós somos um eterno vir a ser. E mais importante do que resgatar a nossa identidade original, é que nós somos capazes também de reescrever a nossa história, de reconstruir, resgatando os elementos antigos, resgatando os elementos que ficaram no nosso passado, ficaram na nossa infância, mas não as memórias ruins, mas sim os nossos talentos e sim as nossas habilidades. A Patrícia colocou aqui, ó. Eu perdi um filho assassinado de bala perdida. Ele tinha 16 anos. Todos os anos do aniversário dele, de vida e morte, eu revivo tudo de novo, como no dia que ele morreu, passo a passo. Patrícia, eu não posso dizer que eu sinto a sua dor, mas eu posso dizer que eu conheço muito de perto a sua dor. O meu irmão foi assassinado da mesma forma que o seu. E a minha mãe chorou por 8 anos. Só quando ela aceitou, não é? E todo ano, todo aniversário dele, todo aniversário de morte dele, ela chorava e ela ficava moada durante aquele mês inteiro. Eu não posso dizer que eu sei, mas eu posso conhecer bem de perto, porque eu vivi tudo isso muito de perto. E só quando a minha mãe aceitou que aquele tempo que ela viveu com ele, aquilo foi um presente, que ela tinha que relembrar aqueles momentos bons. Eu quero dizer para você, Patrícia, para você relembrar os 16 anos de vida. Porque sabe o que você está celebrando? Você está celebrando a morte. Você está celebrando a dor. Ao invés de você celebrar cada ano que você comemorou, você tem 16 anos que você comemorou o aniversário do seu filho. Eu quero te chamar para você comemorar a cada ano, relembrar a cada ano com alegria, cada abraço que você deu, cada beijo que você deu nele. Foi uma oportunidade de você estar com ele, foi um presente. Então, comece a celebrar a vida que ele teve pelo momento que ele passou com você aqui. Vai fazer muito mais efeito positivo na sua vida do que você celebrar o ano de morte, o tempo em que ele foi morto. Tá bom? Faz isso e depois me conta, tá? Qualquer coisa me chama aqui no direct que a gente conversa um pouquinho, tá bom? E por que é importante, gente, nós entendermos que o mais importante do que resgatar o nosso passado é resgatar as qualidades. Porque o que os traumas, as fraturas emocionais, os abusos, não é? As feridas emocionais fazem conosco? Elas vão arrancando pedaços de nós e vão nos desconstruindo. Mas as nossas habilidades, as nossas fortalezas, as nossas capacidades, elas estão ali, ainda que amortecidas. Muitas mulheres que foram traídas, elas falam assim, Lídia, eu perdi a capacidade de amar. Eu não consigo amar mais. Não. Eu perdi. A traição me trouxe essa incapacidade. Me deu essa incapacidade. Eu digo não. A capacidade de amar está aí dentro de você, só que ela está adormecida. Adormecida pela mágoa, adormecida pela injustiça, adormecida pela raiva, pelo ódio, pela dor de ter sido enganada, de ter sido trocada. E quando a gente vai trabalhando na mentoria, não é? Quando a gente vai trabalhando, ela vai resgatando essa capacidade de amar. E quando ela vê, ela sente, ela começa a viver
relacionamentos em que ela sente que ela amou e ama mais do que ela tinha amado no passado. Amou aquela pessoa que a traiu, que a trocou, que a desprezou, que a humilhou. E ela ressignifica e pode resgatar essa identidade de amor que tinha dentro dela. Então, tudo aquilo que parece que morreu dentro de nós, todas as nossas habilidades, elas estão ali dentro. Você só precisa resgatar, não reeditar as memórias traumáticas, não reeditar aquele momento onde você foi trocado, onde você foi ferida, onde você foi abusada, mas resgatar quais foram as habilidades que ficaram perdidas lá no passado, quais foram as habilidades que foram adormecidas, silenciadas por abuso, por agressão, por abandono, por rejeição, por humilhações. E o que acontece com as pessoas que sofrem, né, dessa perda de identidade? Elas precisam usar máscaras. Essas máscaras, elas estão totalmente relacionadas às feridas que a gente traz, que a gente carrega na nossa vida. Cada ferida traz consigo uma máscara. Porque essa máscara é como uma luva que protege a mão de quem tem uma ferida na sua mão. E as máscaras que a gente usa, as máscaras emocionais, as couraças emocionais que a gente usa, que a gente necessita usar, elas vão nos proteger de alguma forma para que ninguém nos fira novamente. E aí a gente começa a ver que existem alguns comportamentos que eles são definidos pelas nossas feridas. E aí você fala assim, Lídia, eu não tenho ferida emocional. Eu não tenho ferida emocional. Não sou uma pessoa super bem resolvida, eu sou super bem, sabe, eu vivo bem, sabe, se eu tô solteira eu tô bem, se eu tô casada eu tô bem, mas responde pra você mesmo. Vou te perguntar e você responde pra você mesmo. Existe conflito de relacionamento na sua vida? Existe falta de dinheiro? Existe uma incapacidade de se relacionar com as pessoas? E de conviver com as pessoas e de fazer e manter relacionamentos saudáveis e duradouros na sua vida? Existe incapacidade de você se abrir e você se entregar completamente para o seu cônjuge, para o seu amor? Existe uma não realização sexual na sua vida, uma entrega completa? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, então você carrega consigo feridas emocionais. Talvez elas estão tão recalcadas lá no seu inconsciente, elas foram tão dolorosas, elas foram tão doídas, esses traumas, né? O que é o trauma? É um evento com forte impacto emocional. Houve aquela pancada, sabe assim, quando você dá uma pancada. Eu lembro que eu saí à noite, levantei à noite em casa uma vez, e eu saí andando, e no que eu tava andando rápido, eu bati no braço do sofá e eu dei uma pancada na minha coxa. E essa pancada foi muito forte. No outro dia, quando eu acordei, tava bem roxo. E até hoje, a minha coxa tem uma profundidade, assim, tem um abaulado para dentro, porque foi um forte impacto. E os traumas, eles são assim, eles são fortes impactos emocionais que aconteceram na nossa vida. Mas às vezes esse impacto foi tão forte, ou ele foi numa infância tão tenra, tão pequena, que você não consegue resgatar essa imagem, que você não consegue relembrar essa memória, recordar essa memória, trazer à consciência essa memória, mas ela tá lá, latente no seu inconsciente, trazendo doenças emocionais que se refletem, que somatizam no seu corpo, as doenças psicossomáticas. Se você tem problemas de pele, se você tem problemas de pressão alta, se você tem problemas com obesidade. Eu lembro que eu atendi uma paciente e ela já tinha feito de tudo para emagrecer, tudo que podia imaginar. Hipnose, tinha ido no nutricionista, nutrólogo, remédio, mandinga, tudo, ela já tinha feito tudo para emagrecer. E ela veio para ser atendida. E numa das sessões, a gente conversando, ela conseguiu resgatar essa memória, que ela tinha sido abusada sexualmente na infância. Ela tinha sido abusada, ela era muito bonitinha quando era criança, e ela tinha sido abusada sexualmente na infância. E ela recalcou essa memória foi muito agressiva para ela recalcou essa memória, e ela foi chegando na adolescência, a mulher vai colocando o corpinho, né? Aí vai colocando seios, e vai ficando bonitinha, vai tendo o corpo todo arredondado,
E ela começou a ver, inconscientemente, ela começou a ver que o corpo dela chamava a atenção das pessoas, dos homens. E ela começou a partir daí a engordar, 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 engordar. E ela já estava numa obesidade muito grande, uma obesidade mórbida. E ela fazia de tudo para poder ter saúde e ela não conseguia. Só depois que ela reconheceu que existia esse trauma escondido, recalcado, lá no inconsciente, que a gente tratou esse trauma, é que ela conseguiu entrar no processo de emagrecimento. Olha como existem traumas que estão inconscientes, recalcados, que eles são tão dolorosos que a gente não abre. Mas aí, como a gente vê isso? Como a gente vê que a gente, de alguma forma, perdeu a nossa identidade no meio do caminho por conta desses traumas, quando existem áreas das nossas vidas. Se você não consegue se conectar espiritualmente com Deus, se você não consegue se conectar de maneira saudável com seu cônjuge, se você não consegue ter uma boa relação com seus filhos, filhos rebeldes, filhos agressivos, cônjuges com relacionamento onde há agressividade, por que você se coloca nessa situação? Por que você se permite ficar numa situação assim? Porque muitas pessoas pensam que, porque já foram, elas foram criadas nesse ambiente onde elas foram abusadas de alguma forma, então na fase adulta elas precisam se submeter a relacionamentos onde elas continuam sendo abusadas para confirmar que realmente ela é merecedora. Assim como ela recebeu lá na infância, na fase adulta, ela também é merecedora de sofrer abusos verbais, físicos, o que quer que seja. E aí, essas pessoas, quando crescem, elas começam a fazer votos secretos. E o que são esses votos secretos? É aquela pessoa que foi abusada, machucada, aí ela fala assim, agora que eu sou grande, ninguém me machuca mais. Agora eu não deixo ninguém se aproximar de mim. E aí essa mulher casa com um cônjuge que a ama e que ela o ama, mas ela não consegue se entregar completamente. Aí começam os conflitos emocionais. E aí começam os conflitos de relacionamento. E aí muitos casamentos chegam ao fim porque o cônjuge não sabe como lidar, não sabe nem que existe essa ferida emocional, não sabe nem que existe esse problema. E a pessoa também não lembra, não sabe, não expõe, não se deixa ser vulnerável. Não se deixa ser vulnerável. A capacidade que nós temos de nos tornar vulneráveis aos outros, a quem a gente ama, a quem a gente quer bem, é um dos processos, é um dos caminhos, é um dos passos para a gente seguir a jornada do resgate da nossa identidade original. E quando a gente começa a fazer votos secretos, a gente começa a se colocar nesse lugar de se fechar numa concha, né, como se fosse uma ostra. A gente usa essas máscaras. E um dos caminhos que a gente tem que percorrer... Desculpa, gente, se coçar meu nariz aqui que tá com alergia. Sorry. E um dos caminhos que a gente precisa percorrer é exatamente esse, a se tornar vulnerável. A confiar no outro novamente. Porque provavelmente essa identidade ela foi roubada por um abuso, por uma rejeição, por um abandono de alguém que você amou, de alguém que você confiou, de alguém que você colocou, depositou sua confiança e o seu coração. E aí você começa a fazer votos, nunca mais eu confio em ninguém. Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo novamente. E aí entram os votos secretos. Essas dificuldades de se entregar plenamente ao cônjuge, aí vem as dificuldades sexuais. Dificuldade de se entregar na relação. Então, o primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. O segundo passo é aceitar a ajuda. Porque tem gente que reconhece que precisa de ajuda, mas não aceita a ajuda. Existem pessoas que vêm e me falam assim, doutora, eu te indiquei para fulano tá precisando de ajuda e vamos ajudar e vamos fazer. Eu falo, não, vamos ajudar. E a pessoa até sabe que precisa de ajuda, mas ela não quer. Ela não quer. Porque existe um ganho secundário em estar nesse lugar de vítima. Existe um ganho secundário em estar nesse lugar de vítima da sua própria história. Porque aí existem pessoas que vão ali, tá sempre ali ao lado dela. E aí você precisa se perguntar, qual é o ganho secundário que eu tô tendo? Qual é o ganho secundário que eu tô tendo com essa pessoa? O que eu preciso dizer? O que eu preciso me tornar
para eu poder modificar, sair desse lugar de vítima e de me tornar protagonista? O que eu preciso fazer? Qual é o passo em direção a essa vida que eu quero viver? É abrir mão do lugar de vítima. Joga essa capa fora de você. Falando em capa, eu lembro, né? E às vezes as pessoas vêm pra gente e elas querem uma pílula mágica. Elas querem uma solução rápida. E tudo na vida é um processo. E quando eu fiz assim para tirar a capa de vítima, eu me lembro de quando Jesus, né? Tem uma passagem bíblica que existe um cego. E os cegos recebiam uma capa para mendigar. E quando esse cego fica clamando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de... Vocês vão entender porque eu tô contando essa história. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus manda chamar o cego, que ele tava lá incomodando, gritando. Sabe? Ele sabia da necessidade dele, você tem que saber da sua necessidade. Você tem que botar a boca no trombone, pedir ajuda para quem pode te ajudar. E aí Jesus manda chamar aquele cego, e aí a primeira coisa que ele faz é lançar a capa de si. Tirar a capa do vitimismo. Tirar a capa do coitadismo. Tira a capa do coitadismo. Tira a capa do vitimismo. Lança essa capa de fora de você. Para de ficar se achando como vítima das próprias circunstâncias. Como vítima da sua história. Talvez a sua história tenha sido difícil. Eu posso reconhecer que eu já escutei muitas histórias difíceis nessa vida, ao longo desses anos, de mais de uma década trabalhando, ouvindo pessoas. Que, como eu falo, eu não ouço com os ouvidos, eu ouço com o coração. Eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro, eu ouço com o meu coração. Mas se a pessoa não quiser sair desse lugar de vitimização, deixar de ser vítima, deixar do coitadismo e se tornar protagonista e escrever uma história diferente. E aí tem aquela frase muito interessante, que é bem conhecida, que fala assim: não importa o que fizeram de nós, o importante é o que eu faço com aquilo que fizeram de nós. Então, a possibilidade de resgatar a sua identidade passa pela reconstrução. Não somente pelo resgate, mas o resgate dos seus valores, o resgate das suas habilidades que ficaram perdidas lá atrás, o resgate das suas habilidades que ficaram perdidas no caminho, o resgate dos seus valores, o resgate das suas competências, não resgate das memórias, não resgate das memórias de dores, não resgate do tempo onde você foi humilhada, não resgate da sua história onde você sofreu abuso, não ficar resgatando aquele momento. Mas o que aquele momento te roubou? O que aquele momento roubou de você? Roubou de você coragem? Se o abuso roubou de você na sua história coragem, ousadia, auto-amor, autoestima, então o que você tem que resgatar são esses elementos. Eu não estou aqui para você resgatar a sua história, os traumas, os fatos que traumatizaram. É lógico que quando a gente faz a reprogramação dos traumas do passado, não é? Dentro da minha mentoria eu faço isso, não é? Quando eu faço o resgate do trauma, quando eu faço a ressignificação desses traumas, e essas mulheres que perderam a coragem, perderam a autoestima, o auto-amor, a gente resgata essa memória, mas para reeditar e apagar essas memórias. E para instalar memórias fortalecedoras e competências. Mas é dentro de um setting terapêutico, é dentro de um lugar onde você vai realmente mudar de vida. Agora, toda vez que você fica se lamentando, contando, revivendo, você faz aquilo que eu falei. Você reedita essa fita. Você pega esse arquivo no computador que aconteceu há 10 anos atrás, quando você foi traumatizada, quando você foi abusada, quando você foi ferida, e você reedita e você coloca elementos, porque quando a gente relembra uma memória do passado traumática, aí a gente fala, nossa, mas como eu fui triste naquela, como eu fui abusada. Como eu fui vítima dessa pessoa? E aí você coloca mais elementos. Aí é você pegar esse documento no computador, você abre esse documento, que está salvo lá de 10 anos atrás, você coloca elementos nele e salva esse arquivo novamente. Qual é a data que vai ter, gente?
Quando você salvar esse arquivo que você fez há 10 anos atrás, e você botar novos elementos, e você salvar no seu computador, qual é a data que vai ter? A data de hoje. E é assim que você faz todos os dias, a cada vez que você conta um evento traumático, fora de um setting terapêutico, fora de onde alguém vai te ajudar. Não adianta você sair por aí se lamentando a sua história a cada pessoa que passa, e você conta a sua história de vítima das circunstâncias de cadê? Cadê a tua atitude? Cadê que você não se levanta desse meio do caminho? O cego, quando viu Jesus e falou, esse homem pode mudar a minha história, ele lançou de si a capa de vítima. O governo, naquela época, dava a capa para a pessoa poder ter o direito de mendigar, ficar ali. Então ele era um coitado, ele era um mendigo emocional, recebia as esmolas, migalhinhas que as pessoas passavam e davam, e ele estava ali naquela condição. Mas quando ele viu alguém que realmente podia resolver a história de vida dele, ele lançou de cima dele a capa. Você vai largar quando essa capa de vítima? Eu não tô aqui para botar a mão, bater nas suas costas e dizer, nossa, como você é sofredora. Eu tô aqui para te ajudar a você se erguer e eu te mostrar o caminho, sinalizar para você o caminho da mudança, do desbloqueio emocional, do despertar, do desabrochar, do protagonismo da sua história. Chega de reeditar as memórias do passado, de ressignificar os traumas do passado e você viver a história de vida de sucesso que você nasceu para ter. Porque eu entendo que cada um de nós nasceu para ter uma vida extraordinária que cada um constrói. Eu hoje fiz uma postagem indicando alguns livros que eu gosto muito de ler, né? Não só pela necessidade de estar me reciclando, mas eu gosto muito de ler. Eu deixei um livro, e um livro que eu tô lembrando aqui... A gente tá com o nariz coçando, me desculpa. É A Boa Sorte. E esse livro, maravilhoso, bem gostosinho de ler. Depois você passa aqui no meu feed e você vê as indicações de livro que eu deixei hoje. É A Boa Sorte. E fala sobre sorte, que as pessoas ficam esperando a sorte, joga na Mega Sena, joga no Papa Tudo. Gente, sou antiga, né? Papa Tudo. Joga não sei no que, no Show do Milhão, joga nisso tudo. Mas a boa sorte somos nós que construímos todos os dias, com as nossas próprias escolhas, escrevendo, nos preparando e construindo as oportunidades para que a gente possa viver a vida extraordinária que a gente merece viver, que a gente foi construída, que a gente nasceu para ter. Eu creio que foi para isso que a gente nasceu. E se você tá aqui é porque você quer uma história diferente. Qual o passo seguinte que você vai dar? Qual é o passo? Qual o próximo passo que você vai dar hoje? Você vai procurar? Porque eu vejo tanta gente que fala assim, ai, doutora, eu preciso de ajuda, mas aí qual é o passo seguinte? Aí a pessoa não vem, não vai até o fim. Qual é o processo? Qual é o processo? Eu ajudo mulheres a resgatarem sua autoimagem, sua autoestima, sua identidade. Mas existem mulheres que chegam e não ficam. Existem mulheres que chegam e preferem ficar no lugar de vítima. Só que para cura existe um processo. Existe um processo da cura. Não existe um pozinho mágico do pirim-pim-pim. Eu estava numa sessão hoje e eu fazendo uma condução com a minha cliente e essa minha paciente estava com uma dor muito grande. Nós fizemos uma condução e aí ela brincando, né? Nossa, isso parece bruxaria. Eu falei, não é bruxaria, é ciência. As dores que ela estava sentindo no corpo, eu fiz uma condução com ela e as dores desapareceram. Mas isso tudo porque ela se submete ao processo. Ela se submeteu ao processo. Você tá aí, você é capaz de se submeter ao processo? E aí que eu lembro de outra passagem bíblica. Eu lembro de outra passagem bíblica que Jesus, quando vai curar aquele cego que também pediu ajuda para ele, Jesus cospe na terra, faz lodo com cuspe. Eu não sei se você seria capaz de submeter esse processo, não, de cura. A pessoa tá precisando, tá cega, vem o outro e cospe no chão, faz lodo, faz meleca do chão, com o lodo do chão e passa no teu olho. Fala, gente, eu já tô mal. Venha o outro, cospe, pega barro, ainda taca no meu olho. Aí você tá brincadeira comigo. Às vezes os processos, eles parecem dolorosos e a gente precisa se expor. Toda vez que uma pessoa chega ao hospital com uma queimadura, com uma ferida,
e que ele já colocou uma tala, já colocou remédio, né? Já colocou vinagre, pó de café, né? Eu lembro que antigamente era assim, a pessoa se cortava e colocava pó de café. Quando chega no hospital, aquela enfermeira vai arrancar aquela gaze, vai lavar, vai esfregar, vai passar a mão e vai passar o remédio, vai lavar e vai usar medicamento. Vai ter uma dor quando você expuser, mas você vai expor no lugar certo, com o momento certo, com a pessoa certa. Na minha mentoria, no meu método, eu trabalho exatamente isso. A gente vai a fundo nessas feridas, nesses traumas. A gente vai a fundo nessas dores, mas a gente arranca. Não para arrancar e deixar aquela dor latente, mas para vir para fora e a gente colocar o remédio e a pessoa ressignificar e reconstruir e poder viver uma vida de felicidade, uma vida de plenitude, que eu creio que a gente nasceu para ter. Sabe? E aí muitas pessoas que estão com que estão com essas feridas, que usam essas máscaras, elas também estão, como é que você pode identificar que você tem, né? Sei que você está chegando aqui, a gente falou isso, a live vai ficar salva, assiste desde o comecinho. Muitas pessoas que têm a sua identidade desconstruída por conta dos traumas, das feridas emocionais, né? Da rejeição, da humilhação, as feridas, as fraturas emocionais, as pessoas que têm essa identidade deformada por conta das fraturas, por conta dos traumas, por conta de abuso. E aí muitas pessoas se veem com vícios emocionais, vício de agradar, vício de fazer. Quantas mulheres não são viciadas em fazer? E é interessante, eu quero mostrar aqui uma pirâmidezinha para vocês, que é a pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo é exatamente isso aí, ó. Olha a pirâmide do indivíduo. O ser está na base da pirâmide. O ser está na base da pirâmide. Esse ser é aquilo que você é a sua identidade. O fazer, ele é o secundário. E o ter, dinheiro, status, fama, ele é o terciário. Olha só a abrangência do ser, como ela é muito maior. E só que tem gente invertendo. E muitas de nós, mulheres, fazemos essa inversão. Voltando aqui. Muitas de nós, mulheres, fazemos essa inversão porque a gente quer ganhar a atenção do outro, conquistar o outro pelo que a gente faz. E as pessoas recebem tanto, tem uma hora que a pessoa recebe tanto da gente, não é? Quem já se pegou numa situação em que você fala assim, mas Lídia, eu fiz tudo por aquele homem, eu fiz tudo por ele, e ele me largou e ele me deixou, mas é exatamente por você ter feito tudo. Mas é exatamente por você ter feito tudo, porque tem que ter um equilíbrio entre o dar e o tomar, entre o dar e o receber. Aquela pessoa que faz tudo pelo outro e não se permite receber. E nós mulheres temos muito isso, né? O servir, e a gente inverte os valores. Vocês viram que a base da pirâmide é o ser. As características do indivíduo. Nós temos que ser amados por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente faz. É interessante que a psicologia fala sobre isso, mas Deus também fala sobre isso. A Bíblia também fala sobre isso. Porque Deus nos ama como filho, independente do que a gente faça. Deus nos ama. Nada que a gente faça, nem para mais, nem para servi-lo, para amá-lo, cada dia mais, muda o amor. Deus não te ama mais porque você faz muito para ele. Nem te ama menos porque você faz menos. Uma coisa é agradar, outra coisa é o amor. E a gente quer conquistar o amor das pessoas através do fazer. E a gente esquece de ser. A gente esquece de que a gente é filha amada do Pai, de que a gente é guerreira, de que a gente é boa sim o suficiente, que a gente é adorável, que a gente é inteligente, que a gente é sábia. Então isso vai desconstruindo a nossa identidade original. Mas hoje você está aprendendo como que é importante você resgatar essa sua identidade. Não pelo que você faz. Não, né? Porque tem muitas mulheres, e aí uma das formas de você ver que existem fraturas emocionais, que você tem uma identidade
original distorcida, se você é uma pessoa que tem mania de limpeza. Se essa mania de limpeza, então, traz conflito dentro da sua casa, pode saber que existe uma ferida emocional aí. Se a mania de limpeza, mania de organização, traz conflitos para dentro da sua família, existe uma ferida emocional. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. Pessoas excessivamente que vão à academia, sabe? Uma coisa é você ir à academia, ficar 1, 2 horas, mas outras pessoas que vão 10 horas, ficam o dia inteiro na academia. Todo excesso esconde uma falta. Que vazio emocional é esse que está dentro de você? Que você precisa mostrar o serviço para que as pessoas amem você. Para que você precisa servir o tempo todo e você nunca toma, e você nunca recebe. E aquela pessoa que serve o tempo todo, quando você vai dar um copo d'água para ela, fala, não, obrigado, não precisa de jeito nenhum. Porque a pessoa não quer ter uma dívida com o outro. Então você consegue se submeter em dar. Você gosta de dar, mas você também recebe, você toma também do outro com gratidão, sem se sentir humilhada, porque muitas vezes isso é uma raiz de orgulho. E o orgulho pode ser muita raiva contida, muito ódio, muita mágoa contida de algum evento que pode ter acontecido na sua vida, lá na sua infância. Então que você possa olhar para dentro de você e o processo para você poder trilhar o caminho da cura é escolher deixar de ser vítima, reconhecer que precisa de ajuda, permitir ser ajudada e viver o processo da cura. Não é mágica, não é uma farinha de condão, não é, sabe? Não é mágica, né? Como disse uma paciente para mim hoje, Lídia, o que você fez comigo? É macumba? Eu falei, não é ciência. Mas você está se submetendo ao processo. Por isso que você está se sentindo leve. Eu tô saindo leve. Eu estava pesada, com muitas dores. E eu fiz uma condução e ela saiu leve da sessão. Então, o que você está fazendo hoje pela tua vida? Você está se deixando levar pelo vitimismo, pela sua história? Ou você está fazendo um resgate dessa história para ressignificar, para sublimar, para reeditar, para reescrever. Muitas pessoas que ficam assim angustiadas, não é? Porque um dia foram abusadas, um dia sofreram ferida, um trauma, uma rejeição, um abuso. E eu, como já disse, eu sou muito empática com você. Eu ouço você com o meu coração. Como eu já disse, há mais de uma década eu ouço as pessoas e eu não costumo ouvir com o ouvido, eu costumo ouvir com o coração. Eu conecto o meu coração com o seu quando eu te ouço. Mas você precisa querer. Eu não posso querer por você, só você pode querer. E quando você quer sair desse lugar de vítima, se tornar protagonista e realmente dar um basta. Sabe quando a gente se revolta contra uma situação e realmente muda a nossa situação? Quando a gente fala basta. Quando a gente dá um basta. Sabe aquela pessoa que vive uma situação de abuso? Que vive uma situação de desprezo? Vive uma situação de violência doméstica? Ela só vai sair dali quando ela disser basta. Quando ela disser chega. Quando ela disser, não, agora não aguento mais. Eu não aguento mais, agora eu saio daqui. Só assim, quando a gente diz basta nas nossas dores, a gente começa a reeditar, a ressignificar. E é com isso que a gente reescreve uma nova história. E aí muitas pessoas, né, ficam assim, Lídia, mas eu queria tanto ser aquela pessoa que eu era anos atrás. Querida, você tem a possibilidade de você se tornar melhor. Nós somos um eterno vir a ser. Nós somos um eterno vir a ser. E aí eu vou repetir para você essa frase que é tão conhecida que eu já disse. Porque não importa o que fizeram de você. Importa o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então isso é o processo de ressignificação. E quando a gente faz a reprogramação mental, a gente reprograma todos esses traumas emocionais. E aí a gente vê quais são as dores, não é? E aí o que a gente vê? Que os traumas, as dores, eles lançam sementes dentro de nós. E o que uma semente faz, gente? Uma semente germina. E qual é o fruto
da semente do abuso, do trauma, da rejeição, da ferida emocional, da rejeição, da humilhação. Qual é o fruto? Comportamentos. Resultados você colhe. Aí sabe quais são os resultados? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, autocomiseração, baixa autoestima, baixo amor próprio. Agora, se você quer realmente mudar de vida, resgatar a sua história, você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Só pagando o preço. Há 20 anos eu estudo a mente humana e comportamento humano. Há mais de 12 anos eu atendo pessoas. Eu estudei no Brasil, estudo aqui nos Estados Unidos. E tudo isso, eu montei um método, uma forma para fazer a pessoa sair desse ponto A que ela tá, para ela chegar no ponto B que ela quer, mas com um caminho mais encurtado. Não tendo essa volta toda que eu passei, que eu tive que fazer. Porque foi para isso que eu penso que quando a gente passa por caminhos pedregosos, passa por caminhos tortuosos, a gente de alguma forma tem que usar aquilo para ajudar o outro. Não tem necessidade de eu falar para você assim, não, se eu passei por esse caminho, então vai estudar 20 anos e você vai construir o método e as ferramentas e você vai conseguir mudar de vida, você vai conseguir curar essas feridas emocionais. Eu não posso fazer isso. Eu creio que eu tenho sim um chamado, mas esse chamado não é para bater nas suas costas, não é para dizer que você é uma pobre coitada, mas é para dizer que existe possibilidade que se você quiser lançar de você essa capa, lançar de você a capa do vitimismo e ser protagonista da sua história. Então é para isso que você nasceu, porque nós somos filhas amadas de Deus, nós somos herdeiras e para isso que a gente nasceu, para ter uma vida plena, para a gente ter uma vida extraordinária aqui nessa terra. Eu vou deixar os últimos minutinhos finais, gente, para vocês fazerem mais perguntas. Se vocês quiserem, deixa a pergunta de vocês aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Toda quarta-feira, 21 horas, horário de Brasília, nós temos a nossa live. E hoje vocês escolheram e a gente está falando aqui sobre o resgate da identidade. Então, se você gostou dessa live, eu vou deixar ela salva aqui no meu IGTV. Vai lá, curte, deixa seu comentário, deixa uma sugestão para a próxima live de quarta-feira. Oi, Paty, eu moro nos Estados Unidos, eu moro no Texas, mas todos os meus atendimentos são feitos online. Eu atendo pessoas daqui, do Brasil, Europa. Então, a gente atende pessoas no mundo inteiro, porque a internet é uma bênção, né? Um mecanismo maravilhoso para a gente poder estar junto, para a gente poder estar fazendo esse trabalho aí de resgate da identidade, da autoestima, do amor próprio e das curas, não é? Dos nossos traumas, da ressignificação desse resgate, não é? Ai, que legal, Patrícia, você é de Connecticut. Oh, tá aqui, que benção, que beleza. Mas que bom, gente, que bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui. Se não tiverem, gratidão a todos vocês. Gratidão, Paty, gratidão a todos vocês que estão aqui. Um beijo, nos vemos na próxima quarta-feira. Nós temos a nossa live, 21 horas, horário de Brasília. Um beijão, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.